Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra falada só começa a operar quando encontra concordância. Mas ela também explicava algo muito importante: essa concordância nem sempre existe no início. No começo, muitas vezes, a pessoa fala a verdade sem ainda sentir que acredita totalmente nela. E isso não invalida o processo. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir. Ouvir não é apenas escutar os outros, é ouvir a própria boca. Florence observava que a palavra verdadeira, quando repetida com consciência, começa a educar a mente e alinhar o coração. A crença não nasce pronta. Ela se desenvolve. Jesus confirma esse princípio quando ensina que, se houver concordância, a resposta acontece. Ele não diz que a fé precisa ser perfeita desde o início. Ele fala de concordar. Concordar é alinhar-se à verdade, mesmo quando a emoção ainda não a acompanha. Florence explicava que muitas pessoas travam porque acreditam que só podem falar aquilo em que já creem totalmente. Mas ela ensinava o contrário: a palavra correta pode vir antes da convicção completa. Com o tempo, essa palavra deixa de soar estranha e passa a ser aceita internamente. Ela fazia uma distinção clara entre fingir e treinar a consciência. Fingir é dizer algo que o coração rejeita. Treinar a consciência é escolher palavras verdadeiras, possíveis e bíblicas, mesmo quando ainda não se sente segurança total. A Bíblia afirma que Deus não mente. Então, quando a pessoa fala algo alinhado com a palavra, mesmo que no início não sinta firmeza, essa palavra começa a trabalhar. A resistência diminui com a constância. Florence ensinava que a palavra sem concordância interna não produz efeito, mas a concordância pode ser construída. Ela nasce da repetição consciente. No começo, a pessoa fala com esforço. Depois, fala com naturalidade. Quando se torna natural, vira crença. Jesus ensinava que, quando alguém diz a um monte que se mova e não duvida no coração, assim lhe será feito. Florence explicava que essa dúvida não desaparece de uma vez. Ela é enfraquecida à medida que a palavra correta é mantida. Por isso, ela orientava a começar com declarações que não gerem conflito interno. Não frases exageradas, mas verdades sustentáveis. Por exemplo, em vez de dizer, tudo está perfeito, ela ensinava a dizer, estou sendo guiada, ou, o caminho certo se abre. Essas palavras, no início, podem não parecer totalmente verdadeiras para a emoção. Mas, com o tempo, a emoção se ajusta à verdade. A palavra educa o sentir. Florence observava que muitas pessoas desistem cedo demais. Falam algo uma ou duas vezes e, como não sentem mudança imediata, abandonam. Ela ensinava que a palavra precisa ser mantida até que a concordância seja completa. A Bíblia ensina que a paciência tem obra perfeita. A palavra também. Ela não age por impulso, age por permanência. Quando a pessoa sustenta a fala correta, mesmo ainda aprendendo a crer, algo começa a se organizar por dentro. Jesus não exigia fé madura de quem se aproximava dele. Ele conduzia as pessoas no processo. Florence seguia esse mesmo princípio: começar onde é possível, sustentar a verdade e permitir que a fé cresça. Neste ponto, a concordância começa a acontecer. A palavra deixa de ser apenas falada e passa a ser aceita. Quando isso acontece, o poder se libera. Não porque a pessoa forçou algo, mas porque o interior finalmente se alinhou. Florence ensinava que a palavra não funciona pela emoção do momento, mas pela concordância construída ao longo do tempo. Essa concordância é o solo onde a palavra prospera. No começo, pode haver dúvida.
Mas, se a palavra for verdadeira e mantida, ela se transforma em convicção. E quando a convicção se estabelece, a palavra começa a produzir fruto. Florence Scovel Shinn ensinava que a concordância começa quando a pessoa para de lutar contra a própria palavra. No início, é comum existir uma distância entre o que se fala e o que se sente. Ela explicava que isso não é hipocrisia espiritual, é treinamento consciente. A palavra correta vem antes da emoção ajustada. Ela dizia que muitas pessoas erram ao tentar declarar algo grande demais logo no começo. Quando a frase é grande demais para a consciência aceitar, nasce conflito interno. E onde há conflito, não há concordância. Por isso, Florence orientava a começar com verdades simples e sustentáveis. Por exemplo, alguém que vive em escassez não precisa começar dizendo que é rico. Florence ensinava a dizer algo como, meu suprimento vem de Deus, ou, sou guiado a decisões corretas. Essas frases não negam a realidade, mas alinham o interior com a direção certa. A Bíblia ensina que a fé cresce. Ela não aparece completa. Jesus perguntava às pessoas se criam, mas também conduzia a fé delas ao longo do caminho. Florence seguia esse mesmo princípio, a palavra é mantida até que o coração aprenda a concordar com ela. Florence explicava que a mente humana resiste ao que é novo. Por isso, no início, a palavra correta pode parecer estranha. Pode soar artificial. Ela ensinava que isso é sinal de que a palavra ainda está sendo assimilada, não de que está errada. Ela dava exemplos claros. Quando alguém começa a dizer, o caminho certo se abre diante de mim, no início pode não sentir segurança. Mas, se essa frase for mantida, a mente começa a buscar caminhos em vez de reforçar obstáculos. A palavra começa a orientar a atenção. Jesus ensinava que aquilo em que a pessoa fixa o coração cresce. Florence aplicava isso mostrando que a palavra direciona o foco. Quando a palavra muda, o foco muda. Quando o foco muda, as decisões se ajustam. E quando as decisões se ajustam, os resultados começam a acompanhar. Florence alertava que a concordância se perde quando a pessoa fala uma coisa e, logo depois, desfaz com outra. Dizer algo correto de manhã e reclamar o dia inteiro anula o processo. A palavra precisa de constância para criar acordo interno. A Bíblia afirma que ninguém pode servir a dois senhores. Florence usava esse princípio para explicar que não é possível sustentar duas linguagens ao mesmo tempo. Ou a fala coopera com a verdade, ou coopera com o medo. Ela ensinava que, quando a dúvida aparece, não é necessário discutir com ela. Basta manter a palavra correta. A dúvida enfraquece quando deixa de ser alimentada pela fala. Florence também orientava que a concordância cresce quando a pessoa começa a perceber pequenos sinais de alinhamento. Não resultados grandiosos, mas ajustes internos. Mais calma, menos reação, mais clareza. Esses sinais indicam que a palavra está encontrando espaço. Jesus dizia que o reino de Deus é como uma semente. Florence aplicava isso diretamente à palavra falada. A semente não brota no mesmo dia. Mas, se for verdadeira, brota no tempo certo. Por isso, ela ensinava que o erro não está em começar sem sentir fé plena. O erro está em desistir antes que a concordância seja formada. A palavra precisa de tempo para se tornar verdade interior. A concordância não é forçada. Ela é construída. E, quando se estabelece, o poder da palavra se manifesta naturalmente, sem esforço excessivo. Florence Scovel Shinn ensinava que a concordância começa a se firmar quando a palavra deixa de ser apenas repetida e passa a ser aceita.
Esse momento não acontece de forma abrupta. Ele é percebido quando a resistência diminui. A frase já não soa estranha. Ela começa a parecer possível. Ela explicava que esse é o ponto mais delicado do processo. Muitas pessoas chegam até aqui e, por acharem que ainda não viram resultado externo, recuam. Florence ensinava que recuar nesse momento interrompe o trabalho da palavra, justamente quando ela começa a criar raízes. A Bíblia ensina que o homem é transformado pela renovação da mente. Florence mostrava que essa renovação acontece quando a palavra correta é mantida até se tornar pensamento natural. O pensamento natural governa decisões sem esforço. Ela dava exemplos práticos. Uma pessoa que começou a dizer, "estou sendo guiada", passa a perceber escolhas mais claras. Não porque algo místico aconteceu, mas porque a mente deixou de girar em confusão. A palavra criou ordem interior. Florence ensinava que a concordância não exige emoção elevada. Ela exige fidelidade. Quando a pessoa mantém a palavra mesmo em dias neutros, sem entusiasmo e sem medo, a concordância se aprofunda. Jesus ensinava que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Florence aplicava isso à fala. Manter uma palavra simples todos os dias prepara o terreno para sustentar palavras maiores depois. Ela alertava que a concordância se rompe quando a pessoa volta a comentar excessivamente as dificuldades. Não é o problema que rompe o processo, é o comentário constante sobre ele. A palavra correta perde espaço quando a fala antiga retorna. Florence orientava que, nesses momentos, não é necessário se corrigir em voz alta nem se punir. Basta voltar à palavra escolhida. A constância vence as oscilações. A Bíblia ensina que Deus não se agrada da instabilidade. Florence mostrava que a instabilidade começa na fala. Uma hora confia, outra hora desconfia. Uma hora sustenta, outra hora desiste. A concordância pede firmeza simples. Ela também ensinava que a palavra correta começa a produzir paz antes de produzir resultado externo. A paz é o primeiro sinal de que houve alinhamento. Onde há paz, há concordância. Jesus dizia que sua paz não é como a do mundo. Florence aplicava isso mostrando que a paz verdadeira não depende de tudo resolvido, mas de uma fala alinhada com a verdade. Nesse ponto, as declarações deixam de ser esforço e passam a ser apoio. Elas não cansam mais, elas sustentam. Isso mostra que a concordância está se formando. Florence ensinava que a palavra não precisa ser aumentada quando o cenário aperta. Ela precisa ser mantida. A manutenção da palavra em tempos difíceis fortalece o acordo interior. Ela reforçava que a concordância é construída quando a pessoa para de testar a palavra e começa a confiar no processo. Palavra não é teste, palavra é direção. A Bíblia ensina que aquele que confia não se apressa. Florence mostrava que a pressa revela insegurança. A palavra mantida com calma revela a concordância verdadeira. Quando a concordância se firma, a pessoa passa a reagir diferente. Menos ansiedade, menos explicação, mais clareza. Esses sinais indicam que o poder da palavra está sendo liberado. Florence ensinava que esse é o ponto em que a palavra começa a produzir fruto, não por pressão, mas por alinhamento. Florence Scovel Shinn ensinava que a concordância madura é silenciosa. Quando ela se estabelece, a pessoa já não precisa reafirmar o tempo todo. A palavra permanece firme mesmo sem emoção intensa. Esse é o sinal de que houve alinhamento real. Ela explicava que, nesse estágio, a fala deixa de disputar espaço com a dúvida. A dúvida pode até aparecer, mas não governa. A palavra correta já encontrou lugar.
E quando encontra lugar, começa a produzir fruto no tempo certo. A Bíblia ensina que aquele que crê entra no descanso. Florence mostrava que esse descanso não vem da ausência de desafios, mas da certeza interior construída pela palavra mantida. Onde há descanso, a palavra trabalha sem resistência. Jesus confirmava esse princípio ao ensinar que a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. Florence concordava plenamente com isso. Não é o tamanho da fé que libera o poder, é a permanência na verdade. A concordância não precisa ser grande, precisa ser contínua. Ela alertava que muitas pessoas tentam aumentar a força da palavra quando o cenário aperta. Florence ensinava o contrário: não aumentar, não mudar, apenas permanecer. A palavra mantida com calma é mais poderosa do que muitas palavras ditas com ansiedade. Nesse ponto, a pessoa percebe que fala menos sobre o problema e mais a partir da direção. Não porque se tornou indiferente, mas porque a palavra já organizou o interior. A fala deixa de ser reação e passa a ser posicionamento. Florence ensinava que a concordância verdadeira elimina a necessidade de provar algo aos outros. Quando a pessoa está alinhada, ela não precisa convencer ninguém. A palavra faz o trabalho dela. A Bíblia afirma que Deus confirma a palavra. Florence explicava que a confirmação começa por dentro. Antes de mudar circunstâncias, a palavra muda postura, decisão e percepção. Esse é o caminho do fruto. Se esse ensinamento está fazendo sentido para você, deixe um like e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam aprender a falar com consciência e descanso. Florence ensinava que declarar é um ato íntimo. Não precisa ser público, nem performático. Precisa ser verdadeiro. Quando a palavra encontra concordância, ela não precisa de força extra. Jesus dizia que a boca fala do que o coração está cheio. Florence mostrava que, quando a palavra correta é mantida, o coração se enche de confiança, e a fala passa a refletir isso naturalmente. Agora, se fizer sentido para você, escreva nos comentários como um ato simples de fé e concordância. Minha palavra está em concordância com a verdade. Essa declaração não é para convencer ninguém. É apenas um posicionamento consciente. Florence ensinava que a palavra não precisa ser repetida para sempre. Ela precisa ser mantida até cumprir sua missão. Quando a missão é cumprida, a vida segue para o próximo nível com naturalidade. A Bíblia garante que nenhuma palavra alinhada volta vazia. Ela sempre retorna com fruto. E esse fruto aparece onde houve concordância, permanência e descanso. Assim, o poder da palavra é liberado. Não pela força da emoção, mas pela fidelidade à verdade. É nesse lugar que a palavra prospera.